Faircons S.A., envolvida, não sei se é o caso ou não, porém notícias que dão que ela era envolvida na questão das máfias dos pardais. Essa empresa, ela é ou era cliente do Carlos Collotto. E ela foi delatada pelo Adir Assad no termo 36 do acordo de delação premiada dele, homologado pela 13ª Vara, devido à lavagem de dinheiro no importe de 12 milhões, aproximadamente, para compra de nota fria, geração de recurso em espécie. Entretanto, ela também nunca foi denunciada por procuradores da Força Tarefa, enquanto Força Tarefa Lava Jato, que eram relacionados com o caso do Collotto. Então, é esse o ambiente, doutor Leandro, que foi feito o acordo que o senhor me perguntou. O senhor falou que havia, então, uma certa promiscuidade ali entre os agentes e os advogados e eventuais acusados, então. Mas isso, então, não está diretamente relacionado com os 2 parlamentares que estão sendo investigados em Brasília. São questões que não afetam a jurisdição do Supremo, então. Não. Isso era uma questão que vinha desde o caso do Banestado, o doutor Carlos Fernando Santos Lima, o pai dele. Como é que é o nome do pai dele? Não sei. Isso me contou, nem sei se pai é pai ou apelido, né? Enfim, foi a expressão que o Vu, quando me contou, colocou. E ele colocou os pagamentos, inclusive, foram 3 pagamentos, os $750 mil que ele recebeu. Eu tenho aqui anotado, excelência. Foi, primeiro, em 20 de maio de 2016, foram transferidos $400 mil da conta do Figueiredo Basto para a conta do VU. Em 7 de junho de 2016, foram transferidos $230 mil da mesma conta do Vantobel Suíça, do Figueiredo Basto, do Pluto, para Ultra Sky, no Hang Seng, Hong Kong, do VU. E $120 mil em 17 de junho de 2016, também da mesma conta para a mesma conta. Esse dinheiro todo ele pegou e entregou em espécie nos escritórios do Figueiredo Basto, do sócio Luiz e do Carlos do Collotto. Segundo ele, para o Dr. Carlos Fernando Santos de Lima, taxa de proteção. E esse chinês, esse sino brasileiro, esse senhor Vu, ele mora aqui no Brasil ou mora fora do Brasil? O senhor sabe, doutor Rodrigo? Na ocasião, ele morava nos Estados Unidos, em 2016. Então, perfeito. Doutor Leandro, pode prosseguir. Obrigado, excelência. Senhor Rodrigo, o senhor, no meio da fala, o senhor disse que foram forjadas provas unilaterais pelos colaboradores. O senhor sabe se o colaborador José Conceição Santos Filho participou disso? Se ele foi procurado por esse advogado Maros, por essa equipe ali de agentes públicos e advogados para poder contornar o acordo dele? O senhor tem essa informação? O senhor acredita que sim, dessa realidade dentro da Odebrecht? Não, a realidade que tinha ali, ele não é diferente dos outros na ocasião, isso era um sentimento todo da empresa e ali todos se comunicavam. Eles tinham receio de ser presos porque já haviam outros presos, o próprio Marcelo Odebrecht. Está cortando a ligação. Essa era a situação. Então, eles começaram havia um conflito, porque alguns queriam fazer o acordo, inclusive, como eu disse, sem ter o que delatar. Era o receio, era o medo de ser preso, e eles queriam delatar qualquer coisa e criar elementos para que fosse aceito. Então, inclusive, o alto número de delatores, se as pessoas se aterem a comparar os documentos que constam de inquéritos, por exemplo, extratos bancários do banco que foi comprado por executivos aí que delataram, existem extratos bancários num inquérito que, se o doutor cruzar com outro inquérito, o senhor vai ver que o movimento que consta de uma suposta conta do Odebrecht num inquérito
com a mesma data, não consta em outro extrato. Se cruzarem os inquéritos, vai ver que o extrato é fraudado. Não tem grande perícia. As provas utilizadas nos autos se autocontradizem. São falsas. Tem casos, inclusive, já foram arquivados, e outros não, inclusive, não, talvez, não lembro, mas também não acompanhando o caso, porque eu estou me recordando, nitidamente do prefeito Eduardo Paes, do deputado federal, então, do Pedro Paulo, havia um extrato que se conflitava diretamente com a denúncia se não me engano, com a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer. Então, eram situações que ocorreram por conta desses desesperos. Inclusive, eram documentos, esses extratos, não eram de acesso, por exemplo, da pessoa do seu José Conceição, perdão, nem de outros. De repente aparece aí distribuído como dividido, né? Cada um pega aí 3 folhinhas para fazer um acordo, para não ficar estranho. Exatamente, esse é um ponto que eu ia questionar. Se o senhor tem conhecimento como foi gerado esses documentos, essas planilhas, cópias do sistema, se a empresa fornecia para os delatores que forneciam para a empresa, o senhor sabe dizer alguma coisa sobre isso? A empresa não tinha acesso ao sistema. Quem tinha acesso ao sistema eram determinados executivos. Por conta disso, só esses executivos podiam ter acesso a esses documentos. Então, como é que você tem, que eram aí, nós estamos falando aí de no máximo 3, 4 pessoas, como é que 77 tinha extrato da conta da empresa offshore na mão? Ou quem pode... É muito infantil achar que a empresa saía dividindo diariamente extrato de conta reservada, que nem eu conhecia, que nem o Marcelo Debrecht conhecia, na mão de 70 pessoas. Isso absolutamente não existiu. Isso existiu no mundo da delação de Curitiba. Exigido. Porque se a pessoa não levasse isso em mãos, não era aceito como aderente. Certo. Tem um fato curioso no caso do senhor Jorge Glass, é que a sucursal da Odebrecht, lá no Equador, no momento que ela assina a colaboração naquele país, ela condiciona que todas as provas que seriam apresentadas lá no Equador seriam exclusivamente oriundas das informações negociadas e prestadas no Brasil. Ou seja, teve uma centralização ali, como se fosse um núcleo de provas brasileiro feito aqui pelo Brasil, Ministério Público aqui de Curitiba, como se fosse um núcleo de distribuição de informações para outros países. Tá? E aí vem a minha pergunta sobre isso. O senhor sabe por que da preocupação de uma sucursal da Odebrecht, nesse caso específico lá do Equador, vincular toda a produção de provas dos supostos ilícitos que aconteceram lá, especificamente no conteúdo produzido no Brasil? O senhor sabe por que isso aconteceria? Isso não aconteceu apenas no Equador. Isso foi uma estratégia da empresa para proteger os expatriados. Inclusive, a própria cláusula de reserva de 6 meses, que consta do acordo de leniência, foi para isso, para dar tempo das pessoas não serem presas, poderem sair e retornar ao Brasil, inclusive preparar, como prepararam aí, pendrive e coisas assim por diante. E, como eu disse, isso foi gerado unilateralmente. Tá certo? A companhia não tinha acesso ao sistema. Isso foi solicitado para determinadas pessoas, que eu vou reservar o direito de sigilo profissional, não vou declinar o nome. Porém, a companhia, o senhor Marcelo Debrecht, Emílio Debrecht, a diretoria, os acionistas, os 70 e poucos delatores não tinham acesso nem para abrir o sistema para poder forjar. Então, isso teve que ser viabilizado. Porém, o sistema já havia sido manipulado. O senhor sabe por quem manipulado, doutor Rodrigo? Sim, por um técnico que vou lembrar o nome aqui.
ele é irmão de um delator, que acabou não sendo denunciado, que é ele é irmão do Luiz Eduardo da Rocha Soares. O nome dele é Paulo. Eu não me lembro. Paulo da Rocha Soares, eu não me lembro se ele tem um nome composto. Claro. Inclusive, excelência, na própria perícia da Polícia Federal, que o então titular da vara tentou correr para produzir aí, na época que eu questionei no Congresso essa questão, a própria perícia tem o e-mail, tem o IP que entrou no sistema. Porém, e a própria perícia que eu fiz aqui para minha defesa e tudo, que acabei não sendo necessário, mas ela demonstra-se que foi adulterado antes, durante e depois do bloqueio dos sistemas. E a realidade é que, quando chega para fazer o acordo, quando abre-se isso daí, não tinham coisas que teriam que ser adaptadas, que foram adaptadas. A cadeia de custódia não foi preservada de forma alguma. Mas por que tudo isso? Qual é que era o alvo dessa questão toda? Só para eu compreender por que essa movimentação toda. Antes ou depois, para poder atender a solicitação do Ministério Público, que exigia determinados elementos, que se existiam, haviam sido adulterados. Então, foram forjados. Doutor Leandro, o senhor está com a palavra. Mais alguma pergunta? É porque é um universo muito amplo de informações. O doutor Rodrigo talvez seja a pessoa que melhor conhece, o que mais bem conhece todo esse contexto probatório. Enfim, eu alimento a expectativa e a esperança de um dia poder ouvi-lo presencialmente aqui na vara. Eu acho que o Brasil inteiro merece isso, os cidadãos brasileiros, as pessoas que querem apurar a verdade, sem nenhum tipo de barreira ou nenhum tipo de acobertamento, né? Nós todos queremos um dia ouvi-lo presencialmente. Mas eu sei que o universo é muito amplo, eu gostaria de ficar um pouco adstrito hoje às perguntas do doutor Leandro mesmo, né? Porque o foco e o escopo é esse. Eu pessoalmente, até não sabia exatamente do escopo e estou acompanhando também o desenrolar aí do depoimento. Doutor Leandro, com a palavra. Excelência, a princípio, sem mais perguntas, por conta desse complexo cenário que foi exposto pelo doutor Rodrigo, vou fazer uma análise com mais calma e, posteriormente, se for o caso, eu peço uma requisição para complementar algum tipo de informação, mas, a princípio, informações vinculadas ali ao senhor José Conceição e ao método de leniência da Odebrecht, como foi feito, como foram geradas essas provas, me parece que ficou um pouco claro aqui sobre algumas irregularidades. Mas, a princípio, sem mais perguntas, excelência, agradeço. É um cenário bastante amplo. Doutor Walter, por favor. Obrigado. Doutor Rodrigo, o senhor falou aqui sobre uma existência de um balcão de negócio de delações. Que prova que o senhor tem para fazer esse tipo de alegação? Balcão de delação. Como é que é a pergunta, doutor? O senhor comentou sobre um suposto balcão de negócios de delações e colaborações premiadas. Uhum. O que o senhor tem efetivamente para comprovar esse tipo de alegação que o senhor fez? Esses pagamentos. O senhor sabe que o Figueiredo Bastos já reconheceu isso. Não sei. Então, o senhor procure no banco de dados do MP, porque o senhor Figueiredo Bastos já reconheceu que recebeu o dinheiro. Porém, a narrativa do Ministério Público parou na hora de onde está entregue o dinheiro. O senhor Dinheiro sabe de quem? disso? Não, o senhor está falando. O senhor é testemunha aqui, sou eu que estou lhe perguntando. O senhor não me faz perguntas. Eu vou lhe responder. Não estou fazendo pergunta, eu estou lhe afirmando. O doutor Figueiredo Bastos reconheceu que recebeu $750 mil do VU. Quem? Vu Yu Sheng. Ok. Ele reconheceu. Se o senhor tiver dúvida do que eu estou falando, eu lhe digo. E se o senhor quiser, também lhe provo. Porém, a questão é a seguinte: esse pagamento foi para a taxa de proteção do senhor Carlos Fernando dos Santos Lima. Como o seu Juca Bala, eu vou lhe responder. Como o seu Juca Bala, Vinícius Claret, também já declarou que pagava $50 mil. Essa movimentação estão nas contas do VU.
como eu paguei $600 mil para o senhor Marlos Aires. O VU nunca foi processado. A Percos nunca foi processada. E o Vinícius Claret, o Dario, os demais doleiros nunca foram processados em Curitiba. Isso é fato. É sobre isso aqui que eu estou falando. Esse dinheiro transitou como? Transitou da mesma forma que as denúncias narram aí. Da mesma forma. Foi transferido dinheiro em espécie, foi transferido dinheiro da conta, esse caso da Big Blue, para a conta do Vu e o Cheng, que transformou em dinheiro e levou e entregou no escritório do Figueiredo Basto, do Carlos Zucoloto e do sócio deles. Se o senhor acha que isso é insuficiente, o senhor me perdoe, o senhor não deveria ter me acusado e nem sustentado a denúncia, porque é a mesma forma que eu estou sendo acusado. Dizem que eu fui numa garagem para receber e entregar dinheiro, mas não tem herb, não tem registro de portaria e não tem câmera. Tá. Então, eu espero, doutor Walter. Os 16 milhões de dólares que o senhor tem em Singapura, qual que é a origem? Os senhores estão lá e declarados. Nunca paguei ninguém. Qual é a origem? Aí na DCBE, o senhor sabe disso. Na minha DCBE, no meu imposto de renda, a origem é meu trabalho. Eu vou ter que interferir, desculpe, porque assim nós estamos perdendo um pouco da objetividade no questionamento. Eu entendo totalmente a posição de Ana. Para me acusar, porque ele é suspeito. Rodrigo é advogado, o Dr. Walter, um procurador experiente. Então, assim, se nós pudermos ser mais objetivos, que nós estamos perdendo um pouco o foco. Pelo que eu entendi, o doutor Leandro estava focado na questão lá do Equador. Né? Concordo, senhor. Então, nós estamos pegando um cenário amplo. Como eu disse, um dia nós vamos ter oportunidade. Eu tenho absoluta tranquilidade, confiança, tranquilidade de espírito, que um dia nós vamos ouvir presencialmente aqui o Dr. Tacla com ou sem obstáculos. Nós vamos com calma. Se levar 10 anos para ouvir, nós vamos levar 10 anos. Não há problema nenhum. Eu pretendo ficar aqui muito tempo. Um dia nós vamos ouvir presencialmente o Dr. Tacla aqui e vamos ter a oportunidade de apurar tudo isso. Se quiserem, evidentemente que nós podemos, né, encaminhar tudo isso para a Polícia Federal em Brasília no dia de hoje, e amanhã nós vamos ter, provavelmente, o encaminhamento dessas questões. Mas essa é uma opção dos senhores, né? Iniciar uma nova apuração sobre o que está acontecendo sem antes nós termos o trânsito normal da apuração em Brasília hoje, que está no Supremo. Não, mas olha, então vamos acalmar os ânimos. Eu fiz uma questão objetiva, doutor Rodrigo. Como o senhor sabe, o senhor disse dinheiro em espécie. O senhor presenciou essa negociação? Por quê? Alguém presenciou que eu estive na garagem da UTC? A pergunta é a mesma, doutor. A pergunta é a mesma. A pergunta que o senhor tinha que estar fazendo para mim, o senhor deveria fazer na minha denúncia, para si mesmo. O senhor está distorcendo. O senhor não quer esclarecer nada, doutor Rodrigo. O senhor não quer esclarecer nada. Voltando um pouco, doutor Rodrigo e doutor Walter, e, pelo que eu pude compreender, o doutor Rodrigo, viu, o doutor Walter, já respondeu que o VU esse contou para ele não presenciou. Exato. E que eu entendi na primeira fala dele. Que o chinês contou para ele como se deu a transação e ele passou já os dados da conta bancária. Enfim, isso pode ter um aprofundamento de investigação que não compete a mim, pelo contrário, até quanto menos eu interferir, tanto melhor, para depois, se tiver que julgar. Eu acho que, pelo desenhar, pelo andar da carroça, vai ser uma investigação muito ampla e vai pegar todo mundo, né? E vai ter que haver explicação de todo mundo nessa questão. Então, mas isso me parece que está fugindo do escopo hoje da nossa audiência. Não está fugindo não, excelência, porque aí o senhor até respondeu bem, que para mim não tinha ficado claro, de ouvir dizer. Não foi, ele não presenciou. Do senhor Vu, esse que... Isso. Foi o que eu entendi, que o senhor Vu contou para ele que esses valores foram entregues em espécie. Eu faço uma pergunta para o doutor Rodrigo. A resposta. Doutor, só complementando. Além de eu ouvir dizer do VU, e